Ontem nós demos início falando da ética cristã, que é o comportamento do salvo em Cristo perante a sociedade, o comportamento de quem é salvo em Cristo perante a igreja, perante a família e a comunidade. Então, nós discorremos acerca dos 4 mandamentos primeiro: não terás outro Deus diante de mim, não fará para ti mais de escultura, não tomar seu santo nome em vão, e a observância do sábado. É interessante, irmãos, que os mandamentos é uma cadeia, é uma corrente. Quando você quebra um elo, você vai quebrando os outros. Consequentemente, é o efeito dominó. Você bate num, os outros vão caindo. Nós discorremos ontem que quando eu sou leal a Deus, a minha mente, quando eu tenho lealdade a Deus, eu não pratico a idolatria, porque a mente torna a ação. Adorar outro Deus começa aqui, né? Se eu não sou leal a Deus, vou adorar outros deuses. Se eu vou adorar outros deuses, eu vou falar palavras frívolas, vou tomar o nome dele em vão. Se eu tomo o nome dele em vão, eu não tenho uma visão do sábado e dos mandamentos. Ou seja, um erro vai expandindo e levando a um outro. Eu quero que vocês participem um pouco comigo no início aqui dessa nossa mensagem, analisando comigo a seguinte coisa. Hoje acontece alguma coisa que você, na sua infância, imaginaria que nunca acontecesse? Acontece alguma coisa hoje que você imaginaria que nunca acontecesse? Por exemplo, quando eu era criança, eu não conseguia imaginar na minha mente, eu não conseguia imaginar na minha mente que um homem tivesse outra mulher a não ser esposa dele. Na minha mente, eu não conseguia imaginar, para mim era quase impossível que uma pessoa matasse outra. Na minha mente, era quase impossível imaginar que um homem podia namorar com outro homem. Na minha mente, era quase impossível imaginar que alguém pudesse roubar alguma coisa de outra pessoa. Eu não sei se na infância de vocês aconteceu alguma coisa nesse sentido. Alguém gostaria de compartilhar comigo, pastor? Hoje acontece, por exemplo, algo que na minha época era impossível acontecer. Vocês gostariam de compartilhar comigo alguma coisa nesse sentido? Alguém gostaria de conversar? Antes da gente começar aqui. Ok, irmão Raimundinho? Irmão, pastor, eu nunca pensei na minha vida que eu ia ver uma menina de 14, 13 anos se beijando na boca, que nem eu vi um dia desse. Na minha mente, eu nunca pensei na minha vida que eu via uma criança, um menino com menino se abraçando, que nem eu já vi. E aqui passa um aqui em frente, aqui em casa, que parece uma mocinha. Quem não conhece diz que é uma menina. Tem mais ou menos 10 anos. Então, assim, isso eu quero compartilhar. Na minha mente, nunca pensei que ia acontecer isso. Mas cada dia mais a gente vai ficando mais velho e a gente vai vendo cada dia, cada coisa, irmão, que eu nunca pensei de ver na minha vida, viu? É esse. Isso, ok. Obrigado, irmão Raimundinho. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 4. Eu vou pedir, por gentileza, para o Dió ler para mim, tá? Dió, ok? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Ok. Então, irmãos, lá em Israel, um pastor estava visitando lá, sabe? Por exemplo, lá em Jerusalém, não tem aposentadoria. Os filhos, eles cuidam dos pais. Está idoso, então os filhos cuidam dos pais. E aí o pastor estava conversando com o israelita lá, né, com a pessoa lá de Israel, e o pastor perguntou o seguinte: bom, mas se o filho não quiser cuidar do pai, ele disse: não, ele cuida. Não tem risco dele não cuidar, não, porque desde criança é ensinado que ele cuide. Aí, mas o pastor insistiu. Mas se ele não quiser, ele disse: se ele não quiser, a gente mata ele. Entendeu? É fácil, a gente mata ele.
Então, lá de fato, ainda hoje, eles seguem esse mandamento de que os filhos têm que cuidar dos pais. A gente vê, irmãos, e até no verso 8, capítulo 15, verso 8, Jesus diz assim: esse povo, eles louvam-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, a adoração hoje, ela se tornou uma peça de um artista, de um teatro, né? Então, nós percebemos que hoje os religiosos, os pastores, os sacerdotes e os cristãos, muitos, são que nem atores sobre o palco. Eles interpretam, eles não incorporam os valores moral da lei de Deus em seu coração. O meu avô, ele era comerciante e ele ensinava lições para mim e às vezes era muito duras as palavras dele. Uma certa vez ele me chamou, e eu era pequeno ainda, e eu fui tentado a vender umas bananas lá com preço acima do valor, né? E aí ele me chamou a atenção e ele disse assim, eu nunca esqueci das palavras dele. Ele disse: meu filho, se você fizer o que é certo, pode ser que você não conserte o mundo, mas haverá no mundo um desonesto a menos e será você. Então faça o que é certo e você terá a sua consciência tranquila. Irmãos, Rui Barbosa disse certa vez, por se agigantar a desonestidade, o homem haverá de rir da honra e ter vergonha de ser honesto. E nós estamos vivendo esses momentos hoje. Jesus Cristo disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Então, hoje é muito comum as pessoas quererem tirar vantagem, elas quererem explorar você. E no mundo religioso não é diferente. No mundo religioso não é diferente. Eu fui comprar uns pneus aqui em Fortaleza e na loja tinha assim, só Jesus é o Senhor. Mas o cara queria me vender os dois pneus por R$ 1.000. Eu comprei os dois por 500, da mesma marca. E eu olhei para ele e disse, amigo, Jesus não é o seu Senhor da sua vida, não. Porque se fosse, você teria misericórdia das pessoas. Se fosse, você não agiria dessa maneira. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que a humanidade está vivendo uma crise grandiosa. E essa crise já começa na família. Os mandamentos, vamos para Êxodo 20 agora, os mandamentos de promessa, que é o quinto mandamento e é o primeiro com relação ao meu próximo. Vocês lembram, irmãos, que ontem eu falei para vocês o seguinte, que quando o ser humano ele não tem uma compreensão correta de Deus, quando ele não tem ética com Deus, quando ele não tem comunhão com Deus, ele não vai ter com o próximo. Se ele não tem, de fato, um alimento espiritual, cada um só vai dar o que tem, irmãos. A água não vai acima da caixa, só vai até a caixa d'água. De lá ela pode transbordar. Veja, Êxodo, capítulo 20, o versículo a partir do verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aqui, irmãos, nós entendemos que se o ser humano não adora a Deus, se ele não reverencia o santo nome de Deus, se ele não observa o santo mandamento, se ele não tem comunhão com Deus, dificilmente ele terá sensibilidade e caridade com o próximo, com a mãe, com os filhos. Ele não vai ter generosidade, ele não vai ter humanidade, ele não vai se esforçar. E a religião vai ser um instrumento de opressão. É por isso, amigos, que muitas pessoas não gostam dos religiosos. Mahatma Gandhi disse certa vez, eu poderia até ser um cristão,
mas eu não sou cristão por causa dos cristãos. Eles não dão um bom exemplo. E se a gente não dá bom exemplo, a gente não pode representar o nosso Pai Celestial. Disse que certa vez, alguns religiosos, eles vinham num avião e uma criança, ela começou a ficar incomodada e eles eram pessoas que não aceitavam a transfusão de sangue. E a criança começou a passar mal e aí os pais da criança falou, não, não pode fazer transfusão de sangue. E quando a criança não resistiu, o médico disse o seguinte: se Jeová mata as crianças, eu odeio, e se tornou um ateu. Veja só que coisa. Isso quer dizer que a maneira que nós adoramos a Deus, a maneira que nós temos a visão de Deus, nós vamos ter a ética do nosso próximo. Se a gente olha para Deus como um pai bondoso, amoroso, um pai de comunhão, um pai de amor, se eu não tomo seu santo nome em vão, se eu adoro em espírito e em verdade, se eu não sou um idólatra, se eu sou um sabatista, mas não um sabatista pelo sábado, mas pela comunhão com Deus, se eu tenho comunhão com Deus, eu vou ter comunhão com Raimundinho. Se eu tenho comunhão com Deus, eu vou ter comunhão com o irmão Nicolau. Se eu tenho comunhão com Deus, eu vou me aproximar das pessoas. Se eu tenho comunhão com Deus, a minha vida vai ser uma vida que vai levar bênção. Se eu tenho comunhão com Deus, eu vou ter comunhão com você. Agora, amigos, irmãos, se eu não tenho comunhão com Deus, eu não vou ter essa percepção com os meus pais. Eu vou maltratar os idosos, eu não vou ter sensibilidade no coração, eu não vou honrar pai e mãe. Consequentemente, a minha visão acerca do próximo vai ser uma visão distorcida, porque o próximo mandamento diz que a gente não deve matar. Não deve matar, né? E a gente mata, às vezes, com palavras. A gente mata, às vezes, com atitude. Sabe, pior do que machucar as pessoas, sabe o que acontece? Às vezes, é você ignorar as pessoas. Eu não sei se já aconteceu com você, de você chegar num ambiente e você ser ignorado. Como se você fosse invisível, como se você não existisse. É triste, irmãos, mas isso já aconteceu comigo. E não foi uma vez só. Que você chega num local e você diz assim, eu não vou dizer quem eu sou. E se você não diz quem você é, aí você é invisível. Você é de fato uma pessoa que não existe. E às vezes quando você fala o seu status, que você é o professor, então Jesus está dizendo aqui, irmãos, que não é simplesmente para honrar com os lábios, mas com o coração, com a vida no altar. Porque uma vida no altar é o maior argumento em favor do cristianismo. Não é simplesmente, o cristianismo é muito simples, é algo prático, é algo autêntico e verdadeiro. É exatamente isso. Aí quando você chega num canto e você fala assim, eu sou o pastor, aí as portas se abrem. Mas quando você não fala quem você é como se você dissesse assim, pega essa credencial e fique com ela, porque parece que a função é mais importante, parece que as coisas valem mais do que as pessoas, os status, a roupa que você veste, o carro que você anda, a sua condição, o seu status. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, vocês são vazios. A ética do cristianismo não alcançou vocês ainda. O texto continua, irmãos, os mandamentos, e nós nos deparamos, sabe, com a questão do adultério. Não adulterarás. E quando a gente mata, e quando a gente é leal a Deus, veja só que coisa interessante. Lá no segundo mandamento, diz não tomar seu santo nome em vão. Né? O terceiro mandamento, não tomar seu santo nome em vão. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, se eu sou fiel a Deus,
eu vou ser fiel à minha esposa. Se eu sou fiel a Deus, se eu sou leal a Deus, eu vou ser leal à minha esposa. Se eu tenho lealdade para com o meu Deus, se eu respeito o meu Deus, eu vou respeitar o meu próximo. Veja que coisa extraordinária. E aí o texto diz assim, também a seguir, não furtarás. Aqui, irmãos, é uma visão que eu tenho de dizer o seguinte, eu defendo o que é correto. Eu era pastor lá em Natal, e aí eu pagava um seguro e eu bati o carro. Quando o rapaz do seguro veio avaliar, ele disse assim, pastor, irmão, agora nós vamos ganhar muito dinheiro, sabe? Eu vou dizer que o carro não presta mais, aí o senhor me dá o carro e eu te dou uma bolada. E sabe o que acontece, pastor? A gente arrebenta com a seguradora. Eu disse, amigo, tá errado. E eu e você vamos para o inferno, nós dois. Nós vamos para o inferno. Ele disse, mas pastor, mas a empresa tem dinheiro. Sim, meu amigo, mas a Bíblia não diz que é para a gente roubar quem tem dinheiro. A Bíblia não ensina essas coisas. A Bíblia não diz que você tem que roubar de quem tem para dar a quem não tem. Isso é errado. O parâmetro do mandamento está dizendo exatamente, não furtarás. Não, pastor, mas a empresa é rica. Eles roubam da gente. Mas onde é que está escrito, amigo, que ladrão tem que roubar ladrão? Se você faz o que é errado, o seu parâmetro é quem erra. Não, eu vou andar por aqui porque Raimundinho foi por aqui. Eu vou fazer isso porque o pastor fez. Eu vou fazer isso porque, amigos, a gente não está seguindo a multidão. Nós estamos seguindo a palavra de Deus. E por que, então, nós estamos na situação que nós estamos hoje? Porque nós chegamos onde nós chegamos? Porque a corrupção é a traça que corrói os alicerces da democracia. Sabe por quê? Porque, amigos, em casa, as pessoas não têm respeito com os pais. Se ela não tem respeito com os pais, não vai ter com os professores. Se não tem respeito com os professores, não vai ter respeito no trabalho. Se não tem respeito no trabalho, não vai ser diferente da igreja. Então, a ética cristã está dizendo aqui, o meu parâmetro é o que é certo. Eu tenho que fazer o que é certo. Eu tenho que, de fato, abraçar o que é correto. Por isso, meus irmãos, que a verdade é um espinho. A verdade, por ser verdade, ela machuca e ela fere. Muitas vezes, nós queremos uma mentira suave do que uma verdade dura. Uma verdade que choca, uma verdade que, às vezes, distancia as pessoas. Eu me lembro de meu pai, ele já dorme em Cristo, ele colocou um pequeno comércio. E ele era um homem assim que as pessoas compravam a ele um mês inteiro fiado, né? E no final do mês não pagava, e vinha com a história bonita e ainda levava de novo. E ele dizia assim, mas meu filho, o rapaz contou, eu sei que ele está mentindo, mas ele contou uma história tão bonita aqui que eu acabo acreditando. Irmãos, às vezes, para a gente, é difícil fazer o que é correto. Sabe por quê? Porque quando você fala a verdade, você tem inimigos. Quando você fala a verdade, quando você é correto, quando você é justo, você é o cara chato. Você é uma pessoa que irrita. Você suscita iras. Lembrai-vos, irmãos, que a verdade de João Batista custou sua cabeça. O que faremos à vista dessas coisas? Que caminho nós iremos trilhar? O caminho dos ímpios? Quando Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar Israel, Balaão disse, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ir contra. Mas quando Balaão viu o dinheiro, irmãos, ele ficou encantado. O que nós queremos dizer para vocês nessa madrugada com Deus é que não é o dinheiro, não é a fama, não é a visibilidade. É a Bíblia que deve guiar a nossa vida. Não é os muitos recursos, irmãos. Não são as promessas
passageiras desse mundo. Não é aquilo que enche os nossos olhos, mas nós vivemos numa situação de você fazer o que é conveniente. Se você fala a verdade, você vai ter inimigos. E se você diz a mentira, você vai ter um paliativo. Só que a mentira, você vai costurando. Para você manter aquela mentira, você tem que inventar outra. E para você manter aquela outra mentira, e aí sabe o que acontece? Você vai costurando. É interessante que na Inglaterra, no século passado, andava um relojoeiro. Ele era um homem de pernas pequenas, de pequena estatura. Ele mentia tanto, né, que ele dava passos pequenos. Por isso que tem aquele mito, a mentira tem pernas curtas. Porque aquele cidadão mentia tanto, e ele era pequeno e caminhava a passos curtos, que o pessoal diz, lá vem o mentiroso, porque a mentira tem pernas curtas. Mas a verdade, por ser verdade, amigos, a verdade, por ser verdade, ela fere, mas ela cura. A verdade, ela machuca, mas ela cura. Então, a verdade é a palavra de Deus. Onde nós chegamos aqui, no 9º mandamento, porque quando a gente não tem a verdade, a gente vai fazer falso testemunho, né? Aí o texto sagrado diz assim, olha, você não deve levantar falso testemunho. Você não deve testemunhar falsamente. Lembre-se, amigos, que quando Simão se distanciou de Jesus, ele fez um juramento. Ele mentiu e jurou por Deus de Israel que não conhecia Jesus. Quando a gente se distancia de Deus, veja só que coisa interessante que os mandamentos estão dizendo para nós. Irmão Zezito, quando eu me distancio de Deus, eu me distancio também de você. Quando eu não reverencio a Deus, eu não vou ter respeito por você. Se eu estou usando a Deus, eu vou usar você também. Se a religião, para mim, é apenas uma muleta, eu vou usar as pessoas para os meus caprichos humanos e egocêntricos. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos, e nós chegamos ao 10º mandamento, acerca da cobiça. E aqui é interessante que, fechando os mandamentos, alguém certa vez disse que Deus seria comunista, que Jesus seria comunista. Mas o mandamento aqui, ele defende o bem privado. O mandamento aqui, ele defende a meritocracia, não é? Se o Dileno passou a vida inteira estudando, e se eu não estudei, como é que eu vou querer ganhar a mesma coisa que ele? Na parábola dos talentos, um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 3, conforme a capacidade e o preparo de cada um. Amigos, todos eram seguidores de Jesus. Mas por que Paulo escreveu mais? Porque Paulo estava mais capacitado, estudou mais, se preparou mais. Então, você quer ganhar mais? Estude mais, se habilite, amigo. Diz que certa vez o cara foi procurar um mecânico e ele colocou o mecânico lá, um carro com mecânico lá, e o cara passou o dia inteiro e não conseguiu fazer nada. E aí ele pagou o cara. E aí ele procurou um outro mecânico, e o outro mecânico, o dinheiro dele, depois não conseguiu consertar o carro. E aí, Dileno, ele chegou com o mecânico, o cara pegou um martelo. O cara pegou um martelo assim e deu uma batida no motor. Aí o motor começou a funcionar. O cara disse, pronto, amigo, tá aqui. Ele disse, mas espera aí, meu amigo. Você vai me cobrar? Ele disse, sim. Mas você só bateu no motor? Ele disse, foi uma batida diferente. Foi a batida do artista. Pega o martelo e bata no motor. Você não sabe bater no lugar correto. Então, o que Deus está dizendo aqui, nos mandamentos, não cobice. Se ele tem mais do que você, é porque ele tem mais talento. Aqui a Bíblia está defendendo aqui é a propriedade privada. A Bíblia está defendendo aqui de que você só pode cobiçar aquele que tem mais do que você. Se você anda num carro e o cara anda numa moto, você não vai cobiçar quem está na moto.
Você vai cobiçar quem está num carro. E geralmente é assim o egoísmo humano. Mas o que que Deus está dizendo aqui? Não cobiçarás. Só cobiça quem tem mais. Ele está dizendo aqui, irmãos, que na vida existe a meritocracia. Já dizia o meu avô, meu filho, quem é coxo, particido, né? Quem é coxo, particido. Se você, se você anda, se você anda e não anda tão depressa que nem Raimundo anda na bicicleta dele, sai mais cedo, amigo. Sai mais cedo. Sai mais cedo, porque se você sair mais cedo, você vai chegar. Só que às vezes, meus amados irmãos, nós estamos numa geração em que não quer pagar o preço. As pessoas não querem pagar o preço. Elas querem ter o mérito, não é? E já dizia o saudoso jogador Romário, você chega atrasado e ainda quer sentar na janela, né? Já pensou? Você chega atrasado e ainda quer sentar na janela. Essa é a característica do mundo atual. Pessoas que querem sentar na janela, que querem apenas as bênçãos do Senhor, mas não quer o Senhor da bênção. Eu quero as bênçãos do Senhor, mas eu não quero o Senhor da bênção. Esquece, é tolice, amigo. Para mim ter as bênçãos do Senhor, primeiro eu tenho que ter o Senhor da bênção. E o Senhor da bênção, ele pede de mim lealdade. E o que Deus pede de cada um de nós nessa manhã é que aqui estão os melhores homens e as melhores mulheres de Deus. Pessoas que amam a Deus e que andam em retidão, a despeito das nossas limitações. Nós precisamos estudar mais os mandamentos, viu, irmãos? Apesar de sermos adventistas do sétimo dia, nós precisamos estudar mais, ter mais comunhão com Deus, e entender que eu só vou guardar, eu só vou observar se eu tiver comunhão com meu Deus, se eu amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Aí Jesus Cristo fez um resumo. Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo como a ti mesmo. Deus, e aí é interessante que Jesus está dizendo, Raimundinho, que você não é capaz de amar mais Leodécio do que você, porque o amor nosso é humano. Então, sabe o que ele diz? Ele diz assim como você não deseja o bem para você, aquilo que você quer para você, deseja para Leodécio, porque eu sei que eu posso amar você mais do que você mesmo. Mas como você consegue na humanidade, deseje para o seu irmão o que você quer para você. E, às vezes, nós somos tentados, sabe, irmãos? Porque se você, irmão Raimundinho, é um cara que empresta a bicicleta para todo mundo, às vezes, quando ela quebra, você sai procurando, não tem quem empreste. E você diz assim, quando ela ficar boa, eu não vou dar mais nenhum miserável desse aí. É a tentação que nós corremos. Porque a gente quer servir, mas também quer ser servido, amigos. É exatamente dessa maneira. Mas Deus está dizendo aqui que o bem vence o mal. E que Deus nos abençoe nessa manhã. Que o Espírito Santo esteja, de fato, em nosso coração, para a gente não pecar contra Deus. E que a sua santa e bendita lei nos acompanhe. Sabe, irmãos, porque o que Deus espera de nós é muito elevado. O padrão do céu é um padrão muito alto. E nós devemos nos preocupar, sabe? Eu tenho conversado muito com os jovens aqui e tenho dito para eles, olha, amigos, o céu é de graça. A salvação, ela é de graça, mas o julgamento é pelas obras, viu? Vocês não se enganem. A salvação é pela graça de Cristo, mas o julgamento é pelas obras. Nós vamos ser julgados. Então, o Apocalipse termina, e aí eu quero, né? O Apocalipse 14 diz assim: aqui estão os servos do Senhor, que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Vocês estão entendendo, irmãos? O que o Israel faz no passado, o Israel espiritual faz no futuro. A peregrinação é a mesma. Não pense que Deus vai nos honrar só porque a gente tem o nome de adventista, viu, irmão? Esse nome não vai nos salvar. O que vai nos manter salvo é uma comunhão com Jesus Cristo.
Que Deus nos abençoe nessa manhã e que os mandamentos estejam em nosso coração. Vocês querem, nessa manhã, pedir a Deus força, coragem e fé para que os mandamentos, para que a lei do Senhor esteja em nosso coração, para que nós possamos ser bondosos, homens e mulheres de Deus? Quantos querem tomar essa decisão? Levante a sua mão. Pai Celestial, nós agradecemos a Ti por mais uma manhã em Tua presença. Fortalece a nossa fé e nos dê uma manhã abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.